Bom, nós vamos abrir a segunda plenária geral do dia, a plenária de encerramento. Nós já vimos aqui que os grupos foram profícuos, todos os debates foram ricos. Eu vou pedir ao secretário da conferência, o senhor Botelho, que leia as ordens e nós encaminharemos aqui aquelas que precisam, a todas, né? Vamos encaminhar todas à votação. Por favor, com palavra, senhor Botelho. Oficina 1, foram apresentadas apenas duas propostas. Proposta 1, manutenção do atual texto do plano diretor. Proposta 2, o texto base das pré-conferências. A mesma coisa na oficina 2. A mesma coisa aconteceu na oficina 3, com apenas duas propostas. Na oficina 4, nós tivemos áreas de interesse ambiental, áreas de proteção de mananciais e demais áreas de interesse ambiental e a fiscalização ambiental, sala 304, nós tivemos a apresentação de 3 propostas. Proposta 1, manutenção do atual plano diretor, texto do plano diretor. Proposta 2, a proposta das pré-conferências e a proposta 3, apresentada pela sociedade civil. Na oficina 5, nós não tivemos a apresentação de propostas hoje, então temos a proposta 1 e 2. Na oficina 6, mobilidade urbana, sistema viário e equipamentos, nós temos as 3 propostas. Proposta 1, proposta 2 e proposta 3 da sociedade civil. Na oficina 7, temos a proposta única, proposta 1 e 2, aliás. Mesma coisa na oficina 8, só propostas 1 e 2. Na oficina 9, macrozoneamento, perímetro urbano e parâmetros urbanísticos da sala 322, tivemos 3 propostas. Proposta 1, manutenção do macrozoneamento do atual plano diretor e uso e ocupação do solo. Proposta 2, o macrozoneamento apresentado na oficina, oriundo das pré-conferências. Proposta 3, apresentado pela sociedade civil. Na oficina 10, tivemos apenas as propostas 1 e 2. Então, nós temos apenas destaque para a oficina 4, 6 e 9. Muito bem. Eu acho que nós podemos votar as que não tiveram destaque de uma vez, e as 3 últimas. Na verdade, nós vamos votar o sistema que nós vamos votar. A oficina 5 teve algumas coisas para acrescentar, sim. Tiveram umas 3 questões. Acrescentada a 4. Oi? Acrescentada a 4, a proposta 4 da sociedade civil. Na oficina do patrimônio... Ah, sim. A proposta 2 e 4. É porque não ficou muito claro na ata. Então, na oficina 5, nós teremos, então, proposta 1, a manutenção do atual texto. Proposta 2, a proposta que foi apresentada, oriundo das pré-conferências. Proposta 3, que foi apresentado pela sociedade civil presente na oficina, com reparos. Sim. Então, vamos agora apresentar uma proposta de regimento de votação. É isso? Tá. Nós vamos fazer a seguinte sistemática. Todas as oficinas, a oficina 1, 2, 3, 7, 8 e 10, que não tiveram destaques, nós vamos votar todos esclarecidos, né? Proposta 1, sempre o atual texto do plano diretor. Proposta 2 é o objeto das consultas populares feitas em pré-conferências. Esclarecidos para votação? Aí já explica já de uma vez que a gente para aprovar geral. Sim, ok. E nas demais oficinas, nós faremos uma sustentação das propostas 3, que foram apresentadas pela sociedade civil organizada, num período de 3 minutos, ok? 3 minutos para a defesa da pessoa que é relator da proposta apresentada na oficina. Ok? Esclarecidos? Vamos colocar Perfeito. em votação a proposta de votação. Quem é a favor, por favor, levante as caixas. Proposta aprovada. Presidente, estamos em condições de votar. Estamos em condições de votar, então, o primeiro bloco,
que eu acho que para a gente atalhar, como não teve nenhuma polêmica, nós podemos votar em bloco, ou votar uma por uma. O que vocês acham? Em bloco. Então, por favor, faça Só esclarecer. Nesse bloco, proposta 1, o atual texto do plano diretor. Proposta 2 é o resultado das pré-conferências que foram objeto de discussões nas oficinas apresentadas pelos oficineiros. Vai ocorrer, em relação à oficina 1, regularização fundiária, requalificação urbana e identificação das áreas de AIS 1 e 2. Oficina 2, diretrizes ambientais para parcelamento, ocupação e uso do solo e licenciamento ambiental, da sala 302. Oficina 3, desenvolvimento sustentável, serviços ambientais e medidas mitigadoras e compensações ambientais, da sala 303. Oficina 7, do impacto urbano e das diretrizes urbanísticas, da sala 307. Oficina 8, instrumentos urbanísticos, operações urbanas consorciadas e CEPAC, da sala 321. E oficina 10, distritos industriais e desenvolvimento econômico, da sala 323. Esclarecidos para votação? Esclarecidos? Vamos começar oficina por oficina. Vota em bloco. Então vamos votar em bloco. Então vamos pegar as oficinas 1, 2, 3, 7, 8 e 10. Quem vota na proposta 1? Quem vota na proposta 2 de manutenção? Revisão. Desculpa. Proposta 2 aprovada. Oficina 4, das áreas de interesse ambiental, áreas de proteção de mananciais e demais áreas de interesse ambiental e fiscalização ambiental, da sala 304. Alguém para fazer a sustentação oral da proposta? O relator do grupo da sala 4. Do destaque. 3 minutos. Não. É da sociedade civil. Quem que apresentou o caderno de propostas da sociedade civil apresentou umas emendas? Você não quer fazer a sustentação nessa oficina 4? Se não tem ninguém, vamos votar. 3 minutos, Cristina. 4. É oficina 4, vou ler. Áreas de interesse ambiental, áreas de proteção de mananciais, demais áreas de interesse ambiental e fiscalização ambiental. Gente, alguém do grupo que tinha que vir aqui falar, é isso? Mas se ninguém veio, duas coisas aconteceram. Ou eles rejeitaram a proposta lá, porque qual que era a ideia? Que esse caderno fosse discutido e incorporado nos grupos. Eu não estava nesse grupo, eu estava no grupo 9. Entendeu, Igor? Vamos lá. Como é que a senhora chama, senhora delegada? Ivana. Só tem 3 minutos. Pode defender. Gente, nesse grupo a gente propôs duas coisas, foram 4 pontos importantes. A gente propôs a criação de uma fiscalização efetiva, ou seja, até então a gente tem fiscal, postura, meio ambiente. Então, a criação de uma fiscalização efetiva, ou seja, fiscal de meio ambiente. Fiscal de meio ambiente é o fiscal que entra lá. Tá, mas é uma das propostas. É o fiscal que entra lá para poder fazer essa avaliação. Então, se eu tenho fiscal de postura e meio ambiente, ele se divide em 2, então ele não tem a força para ir. A renovação do estatuto também do meio ambiente, para que a gente possa dar uma olhada para que a fiscalização seja mais efetiva, dando mais poder ao fiscal. Tá? Foi essas 2 propostas que eu particularmente defendi.
Só fazer uma questão de ordem. Essas duas propostas que foram apresentadas estão dentro do contexto da proposta 2, que foram objeto de aprovação lá na pré-conferência. Então, o que foi apresentado aqui não teve destaque, tá? Caminhamos para votação, oficina 4. Proposta número 1, quem vota? Proposta número 2, quem vota? Proposta número 3, quem vota? Aprovada a proposta número 2. Oficina número 5, Diretrizes, Patrimônio Histórico, Cultural e a URB 3, sala 305. Quem defende? Quem vai fazer a defesa da proposta 3? Tá, delegado. Como a senhora chama? Daniela. Daniela Graciele, Feitosa Diniz. Me dá esse papel. Graciele, R.E. Gente, boa tarde, meu nome é Daniela. Na verdade, eu só escrevi o que a gente conversou lá, né? Não é uma nova proposta, é para incluir dentro, tá, da proposta. Vincular a receita orçamentária do município para a preservação do patrimônio histórico-cultural, né? Então, que tenha, vincular mesmo o dinheiro que vai, né, que sai do município para o patrimônio cultural e ambiental, que ainda não tem isso. Criação de um novo código ambiental, contemplando a preservação do patrimônio histórico-cultural, considerando o retorno do cargo de fiscal do meio ambiente cultural para o efetivo cumprimento do mesmo. Preservar edificações, aí são 4 itens, tá? Preservar edificações históricas do centro, realizando projeto específico de mobilidade e limitando o trânsito de veículos de carga. E o último, criar normas de comunicação visual, placas identificativas do patrimônio cultural. São coisas simples, tá bom? Eu só vou fazer um esclarecimento, senhora delegada, que a proposta número 2, ela é uma proposta que já veio fechada das pré-conferências. Ah, tá. Então, ela se anexa à proposta número 2, mas passa a ser número 3. Tá, na verdade a gente tinha colocado também, não foi para aí, que é a aceitação da proposta do Compac. Ah, sim. Tá? Tá bom. Obrigada. Bom, mas a proposta ainda está. Colocando em votação, oficina. Porque na proposta 2, 90% que eles falaram aí já está contemplado na proposta 2. Então, só esclarecer. A proposta 2 não tem. Já está em A2. Por favor. Colocamos em votação a oficina número 5, proposta 1, quem vota? Proposta 2, quem vota? Proposta 3, quem vota? Proposta 2 venceu. Número 6, mobilidade urbana, sistema viário e equipamento. Quem defende? Três minutos, senhor delegado. Ok, então pessoal, boa tarde. Nome vai? Lucas Davidson Guedes. Então pessoal, a gente, depois de ter os vários debates no grupo, a gente tirou uma proposta de acrescentar dentro do plano a preservação das estruturas históricas que a cidade tem, né? Inibindo, então, a passagem de veículos de carga pesada nas regiões que tivessem patrimônio histórico, casas, enfim, afins que tem, em suma maioria, na região central de Contagem. Então, essa é a proposta que a gente levou para ser incorporada. Até o Cláudio, estava no grupo mediano, ele falou que tem a proposta da avenida que vai passar pelo Maracanã, que vai contribuir com isso, mas mesmo assim a gente pede para que dentro do plano tenha isso, preservação das áreas históricas de Contagem, com a inibição do trânsito de veículos de carga pesada na região que tem essas obras aí. Obrigado. Obrigado. A remarca é a mesma, não dá para ser incorporada a proposta 2, porque a proposta 2 já foi oficializada pelas pré-conferências. Então fica assim, sendo incorporada numa proposta 3. Em votação, proposta 1, quem vota? Porque na minha questão, eu pedi o incorporamento da. Eu não, né? Não foi só. Eu quero saber se foi rejeitado ou não.
Você pode fazer um outro tipo de encaminhamento, porque você não se pode alterar a proposta 2, porque ela já foi votada na pré-conferência, nas pré-conferências. Ela se incorporou a 2 e virou a 3, que foi rejeitada. Entendeu? Hein? Vamos lá. Cristina, por favor, qual é a questão? A proposta 2 incorpora. Microfone para a Cristina lá. Por favor, silêncio aí, ó. Silêncio. Ô Igor, só para a gente dar uma acertada aqui no encaminhamento. Sim. As propostas da pré-conferência, lá a gente não conheceu nenhuma proposta, foi feita uma escuta da população. O que nós discutimos em cada grupo foi um documento base de 2012, com coisas que foram mantidas, coisas que foram rejeitadas. Então, eu acho que é perfeitamente possível incorporar as propostas que estão sendo trazidas. Mas foram feitas isso? Não, mas não é eliminando. Silêncio aí, ó. Vamos respeitar a delegada, por favor. Nós estamos eliminando, não é para eliminar. É isso que eu estou dizendo. Quem trouxe novas propostas, igual o grupo dela trouxe, uma coisa não elimina a outra. É isso que eu estou te dizendo, que você está colocando como se as propostas da pré-conferência fossem fechadas. E não foram, gente. Quem foi na pré-conferência sabe disso. A pré-conferência fez uma escuta. E hoje aqui a gente precisaria ter um resumo dessa escuta para a gente ver o que as pessoas indicaram na pré-conferência. Mas o documento que a gente discutiu nos grupos foi de 2012, não é correto, Botelho? Vocês perceberam que o documento tem algumas alterações que foram objeto das pré-conferências. Então, o que nós temos é a leitura técnica feita em 2012, somado com a leitura comunitária feita em 29 de abril de 2017. Então, esse conjunto ele tem que estar robusto como uma proposta única. Não significa desprezar a proposta 3, porque a proposta 3, se fosse aprovada, seria pegar a proposta 2 com a 3 e transformar numa coisa só. Se ela foi rejeitada, obviamente, pretendeu-se os delegados manter a proposta 2 na íntegra, na condição original, ok? Vamos lá. Mais uma, a última aqui, pera. Vamos votar, já vamos, peraí, calma. Olha lá o tatu, por favor. Deixa eu falar. Pessoal, só no sentido de... eu gostaria que respeitasse a minha fala, por favor, que eu sou delegado, eleito e tudo mais, muito obrigado. Pessoal, seguinte, presidente, é porque eu acho que não ficou claro essa metodologia. Por exemplo, eu particularmente votei na proposta 2, mas eu acho que a proposta dela, eu acho que a conferência, ela pode, como foi falado pelo Botelho lá no treinamento que nós fizemos, essas propostas que sairiam daqui, como ela não entra em contradição, por exemplo, se tivesse dito, como o Botelho falou ali agora, eu tenho certeza que ela faria uma outra defesa e a proposta dela não ficaria perdida. É uma proposta boa, não tem contradição. Eu acho, gente, só para ficar claro aqui, só vai ter uma proposta que vai ser contraditória, nós vamos votar aqui, que é a do Grupo 9. O resto, as demais, eu acho que tudo agrega. Eu, sinceramente, se fosse para ser prático, para mim só votava a do Grupo 9 e o resto ia tudo para a equipe técnica dar uma outra formatada e levar para o concurso. Inclusive, estou fazendo essa proposta para a gente não perder essas contribuições que vier dos grupos e que podem contribuir para essas contribuições. Elas foram discutidas nas temáticas, agora elas estão vindo pontuais aqui. Elas foram aprovadas na temática. Isso nós temos a regra aqui. Ô, presidente, pela ordem, Igor, eu concordo com o seu nome, Tatu? Concordo com ele pelo seguinte: nas oficinas houveram várias contribuições para melhorar a proposta que foi para as oficinas.
Então, eu não estou entendendo, acho que eu até concordo um pouco com o Cristina, está havendo aí uma confusão na votação. Porque é o seguinte, nós temos 3 possibilidades. Votar a primeira, a segunda com emendas, a terceira o plano do jeito que foi enviado. Não é isso? São 3 possibilidades, Botelho? Então, se houveram sugestões de melhoria nas oficinas, elas têm que ser votadas. Elas estão entrando no plano com emendas. Oi, Guimar. Então, pois é. Então, olha só. Se estão sendo votadas, eu reconheço a minha ignorância, eu não estou entendendo. Então, eu quero que me explique novamente, porque está parecendo que nós estamos votando ou fechar o que o governo enviou, ou sim ou não. Então, eu quero entender o seguinte, onde que entram essas sugestões de melhorias que foram apresentadas? Então, me explica, por favor, Botelho, porque eu não entendi, eu te confesso que eu não entendi. Então, vamos lá. A proposta 1 sempre será a manutenção do atual plano diretor. A proposta 2 é o texto base que formou desde aquela consulta técnica em 2012, somado com as pré-conferências, certo? A proposta 3 é sempre a proposta que foi apresentada na oficina, que não entra em contradição com a proposta 2, ela serve como uma proposta 3. Só que, o que está acontecendo? Todas as propostas apresentadas até agora, elas entram em contradição com o texto básico na proposta 2. Por isso que ela precisou ser separadas. Não, pelo que eu vi aqui, elas entram em contradição. Elas não pertencem ao mesmo texto. Teria que abrir mão do texto 2 para valer o texto 3. Pela ordem do delegado Reinaldo. O que foi colocado não foi isso, não. O que foi colocado é que a proposta 2 era hermética. Qualquer contribuição fosse feita, constituiria uma proposta 3. Isso não tem nada de contradição, não. Ela sendo aprovada, ela tem foi feita uma solução, tornou-se uma proposta 3. Pronto, acabou. Exatamente. Justamente, mas se ela... Porque foi dito aqui que ela não entrava em contradição. Eu estou dizendo que entra. Já foi esclarecido. Perfeito. Já foi esclarecido isso. Perfeito. Sim. Vamos votar. Vai voltar e vai votar agora. Vamos votar. Oficina 6. Oficina 6. Foi? Não, 9. Oficina 6. 9. Oficina 9. Quem defende? Quem vai fazer a sustentação da defesa 9? Eu acho que... Tá, verdade. Vamos votar oficina 6. O Lucas fez a defesa, depois... Oficina 6. Proposta número 1, quem vota? Gente, pera aí, gente. Deus, por favor, silêncio. Calma. Não é? Oficina 6. Proposta 1, quem vota? Proposta 2, quem vota? Proposta 3, quem vota? Aqui o Lucas defendeu. Proposta 2, aprovado. Oficina 9. Macrozoneamento, perímetro urbano e parâmetros urbanísticos. Na sala A322, quem defende? Oficina 9. Macrozoneamento, perímetro urbano e parâmetros urbanísticos, quem defende? Senhor tem prazo, senhor delegado, senhor tem prazo de 3 minutos. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Silêncio, por favor, senão nós vamos ter que esvaziar a sala. Um pouquinho do que eu estou sentindo. As propostas que a gente fez nas oficinas não estão sendo contempladas, né? Isso é óbvio. O que o governo trouxe, não precisava nem nós delegados estarmos aqui, o governo trouxe, já foi aprovado, dizer sim ou não. No 9, né,
na onde nós estávamos defendendo, né, o que a gente entende. Como eu moro na zona rural, lá na Vale das Flores, nós temos que defender aquilo que a gente pensa como delegado, né? Então, desde de janeiro, nós estamos trabalhando isto com as pessoas, com a comunidade. Então, o governo traz uma proposta de transformar a zona rural em zona urbana. Aí fica aqui, na opção 3, se é isso que a Cristina colocou lá na sala, se é isso que a gente quer, transformar a zona rural em zona urbana. Aí, na hora de votar, vocês pensam nisso, porque eu não vou votar, porque eu sei que isso vai trazer um impacto muito grande pelos estudos que eu já fiz durante os tempos que a gente está trabalhando, né? Então, nós vamos votar, mas pensando na consciência. Será que daqui 10, 20, 30 anos eu vou ter água para beber? Né? Então, vamos pensar nisso, porque levantar o crachá é muito fácil. Silêncio, por favor. Vamos escutar o senhor delegado. Então, levantar o crachá é muito fácil, mas na hora que faltar água na nossa casa, aí a barriga vai doer. Tá? Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar com carinho na hora de votar, porque se fosse para mim levantar crachá, eu nem tinha perdido dia de serviço para vir aqui. Eu vim aqui para construir algo que a gente está construindo com os secretários, mesmo sabe, que a gente está fazendo todo o trabalho para construir. Então a gente não está aqui brincando. Então o que eu estou vendo aqui, pessoas aqui que parecem que estão brincando. Então nós temos que ter consciência que nós estamos trabalhando para construir uma cidade. Não é só o pedacinho que eu moro ali, mas é uma cidade. Então nós temos que ter consciência disso. Faltar água na nossa casa, igual alguns falou lá na oficina. Alguns podem mudar da cidade e para outra cidade ter água. Mas tem muitas pessoas aqui que não têm essa condição. É consciência de cada um de nós fazer isto. Então nós temos que defender isto. E eu estou aqui falando isso quando eu levantei, porque a Cristina está colocando muito bem isso nos tempos todos que elas estão colocando. Ela está sendo vaiada por isso. Eu acho que não deveria. Senhor delegado. Tá? Presidente, não foi apresentada proposta. Não deveria ter sido isso. Eu acho que deveria a gente olhar e avaliar cada item que está falando. Obrigado. Oficina 9, macrozoneamento, perímetro urbano e parâmetros urbanísticos. Em votação, proposta 1, quem vota? Acabou a discussão? Mas ficamos três propostas. Porque nós não votamos lá. Pela ordem da votação, presidente. Acabou de votar. Não votamos, porque fizemos as três para cá, você esqueceu? Mas vai votação agora, ué. Vamos colocar em votação agora, Cristina. O relator não apresentou as propostas. Oficina 9, macrozoneamento, perímetro urbano e parâmetros urbanísticos, sala 32. Proposta 1, quem vota? Proposta 2, quem vota? Proposta 3, quem vota? Aprovado a proposta 2. Uma questão de ordem agora do professor Wagner, por favor. Pessoal, eu quero fazer um apelo aqui e quero colocar aqui, eu não sei se é possível, senhor presidente e o pessoal da mesa, eu quero fazer uma proposta diferente aqui. Não sei se o regimento vai permitir, mas eu quero propor que a gente aprove aqui um requerimento que garanta que as propostas discutidas, não só nas oficinas, eu estou acompanhando isso desde abril, foram várias reuniões com a comunidade, com os conselhos, com o setor produtivo, foram as oficinas, os seminários, e durante essas discussões surgiram muitas propostas de consenso com relação à proposta 2, que é a que veio das pré-conferências, que eu acho que seria a gente desperdiçar, jogar fora um trabalho sério que foi feito coletivamente ao longo desse tempo. Então eu quero propor que a gente aprove aqui um requerimento onde as propostas de consenso que não ferem o texto base, o texto que veio das pré-conferências,
que elas sejam reconhecidas, submetidas depois à comissão técnica e que elas sejam garantidas como fruto do trabalho dessa conferência. Então, quero propor a votação desse requerimento. Só concluindo, pelo que eu entendi, e eu passei em todas as oficinas hoje, nós só temos uma divergência, uma só. O resto, sabe, no geral, a gente está construindo algo que eu acho que vai ficar na história dessa cidade. Então, consenso, que seja aprovado um requerimento que garanta que essas propostas sejam contempladas. Muito bem. Gilberto também. Olha, essas propostas, eu acho que vão ser avaliadas, nós podemos voltar com elas ao Compur na próxima reunião ordinária. Elas podem ser avaliadas. Acho que a proposta do professor Wagner é mais do que válida. Peraí, o Gilberto vai falar. Quero colocar algumas questões aí sobre o que o Wagner disse. Tem algumas propostas de acréscimo relativa a cargos, relativa à vinculação de receita, que não é cabível no plano diretor. Senhor secretário, o que o professor Wagner está pontuando é que aquelas que foram rejeitadas ou não rejeitadas, aquelas que foram discutidas, que seja garantida a análise dela, desde que não comprometam o texto base pela equipe técnica. Esse é o requerimento que está sendo apresentado. Vamos colocar a proposta do professor Wagner em votação. Quem é a favor, por favor, levante os seus crachás. De avaliar. Proposta aprovada. Ata da terceira Conferência Municipal de Políticas Urbanas para revisão do Plano Diretor do município de Contagem. Aos 19 dias, no mês de agosto de 2017, realizou-se no campus Contagem no Centro Universitário UNA, Avenida João César de Oliveira, número 5.775, bairro Beatriz, Contagem, auditórios e salas diversas, com início às 9 horas. Terceira Conferência Municipal de Políticas Urbanas relativa ao Plano Diretor do município de Contagem, doravante designado como PDC, e expressamente convocado para apresentação de relatório versando sobre análise, diagnóstico, diretrizes e instrumentos propostos, documentos contidos na leitura técnica e leitura comunitária de 2012 e 2017, por ocasião da segunda Conferência Municipal de Políticas Urbanas. B. Informações básicas sobre propostas temáticas prévias apresentadas nas reuniões públicas realizadas através das pré-conferências realizadas no dia 29 de abril de 2017, no âmbito das regionais, com a devida apresentação de acréscimos propostos e modificações de textos sugeridos no chamamento público dos conselhos municipais e pela coordenação da área técnica estabelecida pelo Decreto 142 de 2017. C. Discussão e votação do documento de propostas da minuta de lei do projeto de diretor da lei do plano diretor de contagem a ser encaminhado pelo Executivo Municipal para apreciação da Câmara Municipal. Obedecendo à programação estabelecida em regimento, os trabalhos iniciaram-se pelo cadastramento de delegados eleitos no âmbito das pré-conferências e pela indicação de respectivos segmentos, a inscrição, tomada de assinaturas e identificação dos participantes. Procedeu-se na primeira hora do horário para o início da primeira plenária geral com a indicação do secretário ad hoc, com a função de registrar em ata o transcorrer da mesma conferência, tendo sido em seguida realçada a presença do presidente do Compur, Igor Tameirão de Azevedo, representando o prefeito municipal Alex José Ferreira de Freitas, dos vereadores líder do governo Ivaí Soalheiro, bem como dos vereadores Capitão Fontes, Chechel, entre outros. Presidente do Compur, presidente do Conselho Municipal de Políticas Urbanas, Igor Tameirão de Azevedo, do coordenador da área técnica do Plano Diretor, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, José Roberto Garbaza Santos, do secretário municipal de Meio Ambiente, Wagner Donato Rodrigues, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, René Vilela, além dos então apresentados delegados eleitos e indicados por segmento social e que aceitaram a delegação. Dado início aos trabalhos, a plenária foi aberta pelo presidente da conferência, fazendo uso da palavra do senhor Igor Tameirão, na condição de presidente da mesa diretora, e disse se sentir feliz pela expressiva presença dos cidadãos ao evento, disse da importância do plano diretor para o futuro do município, para os filhos, netos dos atuais moradores, e em especial no que se refere ao meio ambiente, parabenizando a população pelo fato de passar a esta contar como instrumento de planejamento. Procedeu-se em seguida a leitura dos objetivos e normas do regulamento da terceira conferência, e antes de os membros da mesa diretora tomarem seus lugares, passou-se a apresentação do relatório oral e o conteúdo indicado pelo item. C. Acima descrito pela coordenação da Comissão de Elaboração do Plano Diretor,
como detalhado adiante. Quanto à apresentação oral da coordenação da comissão de elaboração, a mesma iniciou a fala dizendo que passaria a tecer alguns comentários já feitos quando a realização da segunda Conferência Municipal do Plano Diretor, para melhor situar os presentes em relação ao assunto, focado na conferência em realização, dizendo da importância da participação da população em processos dessa natureza, e que faria a apresentação das mudanças propostas para o anteprojeto da lei do Plano Diretor de Contagem, anteriormente apresentado e encaminhado aos senhores delegados presentes. Destacou o fato de que as reuniões recentemente realizadas e a conferência em realização marcariam, na verdade, a não finalização de um processo, mas o início de uma nova etapa que deverá estender pelos próximos meses, sem aprovação à disposição de um anteprojeto em apreciação pelo qual o Poder Público Municipal deverá apresentar propostas de instrumentos legais complementares à lei do Plano Diretor, colocando em discussão pública, segundo as disposições da mesma lei, devendo esse período de ser concluído com a instalação do processo de validação da implementação dos instrumentos de desenvolvimento legalmente previstos. Passou a descrever parte dos resultados dos estudos básicos desenvolvidos pela elaboração do Plano Diretor. Explicou que destacaria apenas alguns aspectos levantados, dado o tempo necessário à exposição mais completa e detalhada. Os trabalhos foram suspensos às 10h05 no âmbito da plenária geral, com o objetivo de realização das oficinas, retornando aos trabalhos da segunda plenária. Em discussão, a ata contendo os debates e propostas seguintes. Da oficina 1, realizada na sala 301, com o tema regularização fundiária, requalificação urbana e identificação das áreas AES 1 e 2, e que consta das atas as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto atual do atual plano diretor. Proposta 2, texto base, contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências. Em discussão, a ata contendo os debates da proposta da oficina 2, realizado na sala 302, diretrizes ambientais para parcelamento do solo, parcelamento, ocupação e uso do solo e licenciamento ambiental. Consta a ata os seguintes propostas. Proposta 1, manter o atual texto do plano diretor. Proposta 2, texto base contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências. Em discussão, a ata contendo os debates das propostas da oficina 3, realizada na sala 303, desenvolvimento sustentável, serviços ambientais, medidas mitigadoras e compensações ambientais. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto do atual plano diretor. Proposta 2, texto base contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências. Em discussão, a ata contendo os debates e propostas da oficina 4, realizada na sala 304, áreas de interesse ambiental, áreas de proteção de mananciais, demais áreas de interesse ambiental e fiscalização ambiental. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o atual texto do plano diretor. Proposta 2, texto base contendo as propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Apresentada a proposta de emenda, dado prazo para fazer a sustentação da oral da proposta de emenda de 3 minutos. A defesa foi feita pela delegada Ivana de Matos Ferreira Lopes. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências sem emendas. Em discussão, a ata contendo os debates e propostas da oficina 5, realizada na sala 305, diretrizes, patrimônio histórico cultural, AIURB 3. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto do atual plano diretor. Proposta 2, texto base contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Apresentada a proposta de emenda, dado prazo para fazer a sustentação oral da proposta de emenda de 3 minutos. A defesa foi feita pelo delegado Daniela Graciele Feitosa Diniz. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências sem emendas. Em discussão, a ata contendo os debates e propostas da oficina 6, realizada na sala 306, mobilidade urbana, sistema viário e equipamentos de transporte e trânsito. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto atual do plano diretor. Proposta 2, texto base contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Apresentada a proposta de emenda, dado o prazo para fazer sustentação oral, a proposta de emenda de 3 minutos. A defesa foi feita pelo delegado Lucas David Guedes. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências sem emendas. Em discussão, a ata contendo os debates e propostas da oficina 7, realizada na sala 307, do impacto urbano e diretrizes urbanísticas. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto atual do plano diretor. Proposta 2, texto base contendo as propostas oriundas de pré-conferência. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina.
Em discussão e votação, aprovada a proposta de texto base das pré-conferências. Em discussão, a ata contendo os debates e propostas da oficina 8, realizada na sala A321, instrumentos urbanísticos, operações urbanas e consociados CEPACs. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto do atual plano diretor. Proposta 2, texto base contendo as propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências. Em discussão, ata contendo os debates e propostas da oficina 9, realizada na sala A322, macrozoneamento, perímetro urbano e parâmetros urbanísticos. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto atual do plano diretor. Proposta 2, texto base contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Apresentada proposta de emenda, dado prazo para a sustentação oral da proposta pelo prazo de 3 minutos. A defesa foi feita pelo delegado Antônio Cândido Sobrinho. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências sem emendas. Na oportunidade, o delegado Wagner Donato propôs avaliar as propostas postas em votação e foi aprovado. O delegado Gilberto Silva, em questão de ordem, destacou que foram apresentadas emendas que não têm ligação com o plano diretor, como cargos, e disse que não poderia ser votado ou analisado. Em discussão, a ata contendo os debates da proposta da oficina 10, realizada na sala A323, Distritos Industriais e Desenvolvimento Econômico. Consta as seguintes propostas. Proposta 1, manter o texto atual do plano diretor. Proposta 2, texto base contendo propostas oriundas das pré-conferências. Proposta 3, proposta autônoma admitida em oficina. Em discussão e votação, aprovada a proposta do texto base das pré-conferências. Em seguida, pediu a palavra o coordenador da Comissão de Elaboração do Plano Diretor de Contagem, José Roberto Garbaza Santos, para dizer da excepcional significado do momento presente, da aprovação e encaminhamento do documento discutido, do seu entusiasmo por hoje, crescente participação do segmento da população de Contagem, da necessidade de maior divulgação das ações positivas governamentais e da sociedade civil, que se multiplicam cada vez mais intensamente no município, e da satisfação que isso significa pela confiança no futuro melhor para todos. Após o posicionamento, fez o uso da palavra do senhor Igor Tameirão de Azevedo, presidente da conferência, também expressando seu entusiasmo, seu otimismo e agradecendo o significado do comparecimento à conferência. Na condição de presidente da mesa diretora, deu encerrado o evento, do qual eu, Marcos Antônio Botelho Niemann, lavrei a presente ata, a qual será anexada a lista de presença e cópia de fita de gravação da audiência assinada por mim, pelo prefeito municipal e pela coordenadoria da Comissão de Elaboração do Plano. É isso. Senhores conselheiros, vamos aprovar a ata. Alguém discorda de alguma coisa que foi lido ou dito? Não consta na ata a questão do regimento que... Gostou sim. Gostou sim. Olha, eu acho que nós estamos chegando aqui no momento. Primeiro eu gostaria de pedir aos senhores delegados que não assinaram a lista de presença. A lista de presença estará aqui em cima da mesa para assinar. Depois, uma vez a ata aprovada pelo plenário, que eu vou colocar em votação daqui a um instante, e nós vamos chamar delegado por delegado para assinar a ata aqui também na mesa. Aqueles que não tiverem assinado a lista de presença, aproveite e o faça no mesmo tempo. Colocamos a ata em votação. Para aprovação, levante seus crachás. A ata da terceira Conferência Municipal de Política Urbana da cidade de Contagem está aprovada. Parabéns, senhores delegados.